Imagine acordar em um mundo onde o oceano começa a morrer diante dos olhos da humanidade. Navios afundando, criaturas marinhas aparecendo mortas, o mar se tornando como sangue, o comércio mundial entrando em colapso e o medo tomando conta das nações. A segunda trombeta do Apocalipse não é apenas uma profecia assustadora. Ela é um aviso direto de Deus para um mundo que decidiu viver distante da verdade. E muitos não percebem que os sinais dessa trombeta parecem estar cada vez mais próximos. Amados irmãos, hoje nós vamos mergulhar profundamente em uma das profecias mais impressionantes do livro do Apocalipse. Vamos entender o que realmente significa a segunda trombeta, o que João viu naquela visão aterradora, o simbolismo do monte ardendo em fogo, o mar transformado em sangue, a morte da terça parte da vida marinha, a destruição dos navios, e o que tudo isso pode representar para os dias atuais. Fique até o final, porque existe um detalhe nessa profecia que quase ninguém percebe, e ele pode mudar completamente a maneira como você enxerga o fim dos tempos. Vamos abrir a palavra de Deus. O texto principal está em Apocalipse, capítulo 8, versículos 8 e 9. A Bíblia diz: "E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus." Observem, meus queridos irmãos. Aqui começa uma das cenas mais dramáticas de todo o Apocalipse. Para entendermos a segunda trombeta, primeiro precisamos compreender o contexto das trombetas no livro de Apocalipse. As 7 trombetas representam juízos liberados sobre a terra. Antes disso, em Apocalipse capítulo 8, versículo 1, houve silêncio no céu, quase por meia hora. Isso é extremamente impressionante. O céu, que constantemente é cheio de adoração, louvor e glória, fica em silêncio. É como se toda a criação estivesse aguardando algo terrível. Então 7 anjos recebem 7 trombetas. Cada trombeta anuncia um juízo específico. A primeira trombeta atinge a terra. A segunda trombeta atinge o mar. A terceira trombeta atinge os rios. A quarta trombeta atinge os céus. E assim, sucessivamente. Agora observe algo importante. Na segunda trombeta, João não diz que viu exatamente um monte. Ele diz: uma coisa como um grande monte ardendo em fogo. Isso significa que João estava tentando descrever algo que talvez nem existisse em sua época. Ele usa comparações. Irmãos, ele olha para aquilo e tenta explicar com as palavras que conhece. E aqui começam algumas interpretações importantes. Muitos estudiosos acreditam que isso possa representar um grande meteoro atingindo o oceano, um vulcão colossal entrando em erupção, uma montanha em chamas lançada ao mar, ou até mesmo algum tipo de arma destrutiva usada no fim dos tempos. Precisamos tomar cuidado para não afirmar além do que a Bíblia diz. Mas também precisamos observar que a descrição realmente lembra um objeto gigantesco em chamas caindo no mar. Hoje sabemos que um impacto oceânico de grande escala poderia causar destruição mundial, tsunamis, mudanças climáticas, morte em massa da vida marinha, colapso econômico. E exatamente isso aparece no texto bíblico. João continua dizendo: "E tornou-se em sangue a terça parte do mar." Isso não significa necessariamente que todo o oceano virou sangue literal humano. Na Bíblia, a expressão sangue frequentemente representa morte, juízo e destruição. Mas também existe a possibilidade de uma transformação literal, semelhante às pragas do Egito. Amados, observem algo interessante. Em Êxodo capítulo 7, versículos 20 e 21, quando Deus julgou o Egito através de Moisés, a água também se transformou em sangue. A Bíblia diz: "E os peixes que estavam no rio morreram, e o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio." Perceba como existe um padrão. Observe algo interessante. Em Êxodo capítulo 7, versículos 20 e 21, quando Deus julgou o Egito através de Moisés,
A água também se transformou em sangue. A Bíblia diz: "E os peixes que estavam no rio morreram, e o rio cheirou mal. E os egípcios não podiam beber a água do rio." Perceba como existe um padrão. No Egito houve juízo sobre as águas. No Apocalipse também. Isso mostra que Deus continua sendo soberano sobre toda a criação. Agora imagine o impacto mundial disso. A Bíblia afirma que a terça parte do mar será atingida. Estamos falando de um desastre gigantesco. Hoje o oceano sustenta a alimentação mundial, comércio internacional, transporte marítimo, economia global e ecossistemas inteiros. Grande parte do planeta depende do mar. Então, quando Deus atinge o mar, ele atinge diretamente a estrutura econômica e social da humanidade. O texto continua dizendo: "E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar." Isso é devastador. A vida marinha entra em colapso. Imagine praias cheias de animais mortos. O cheiro da morte se espalhando. A cadeia alimentar sendo destruída. A pesca mundial entrando em crise. Milhões dependendo do oceano para sobreviver. E tudo sendo abalado diante dos olhos da humanidade. Hoje já vemos sinais preocupantes no planeta. Poluição dos oceanos, mortandade de peixes, derramamentos de petróleo, mudanças ambientais, desastres naturais. Claro que isso ainda não é o cumprimento total da profecia da segunda trombeta, mas são lembretes de como o ser humano é frágil. A humanidade acredita que controla o mundo. Mas basta Deus permitir um único evento para tudo mudar. Agora veja outro detalhe extremamente importante. O texto diz: "E perdeu-se a terça parte das naus." As naus eram embarcações, navios. Isso significa que a destruição alcança o comércio marítimo. Nos dias de João, navios representavam riqueza, comércio e poder econômico. E ainda hoje é assim. Grande parte dos produtos do mundo viaja pelos oceanos. Se os mares forem atingidos dessa forma, o impacto econômico será gigantesco. Imagine portos destruídos, rotas marítimas interrompidas, falta de alimentos, crise financeira mundial, países entrando em desespero. A segunda trombeta mostra que nenhum sistema humano é forte o suficiente para resistir ao juízo de Deus. Agora, precisamos entender algo muito importante. O Apocalipse não foi escrito apenas para causar medo. Ele foi escrito para despertar arrependimento. Muitas pessoas olham para o Apocalipse apenas como um livro de terror profético, mas na verdade ele revela duas coisas ao mesmo tempo: o juízo de Deus e a soberania de Deus. Nada acontece fora do controle do Senhor. Mesmo em meio ao caos profético, Deus continua governando. E existe outro detalhe poderoso aqui. A segunda trombeta também revela a fragilidade da idolatria humana. Hoje o homem idolatra dinheiro, tecnologia, ciência, poder militar, economia e grandes impérios, mas em poucos momentos tudo pode entrar em colapso. O Apocalipse mostra que a segurança do homem sem Deus é apenas uma ilusão. Jesus já havia alertado sobre acontecimentos assustadores nos últimos tempos. Em Lucas capítulo 21, versículo 25, ele disse: "E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra a angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas." Veja como o próprio Jesus menciona o mar em meio aos sinais do fim. O oceano aparece ligado ao desespero das nações. E isso combina perfeitamente com a segunda trombeta. Agora existe uma pergunta muito importante. A segunda trombeta deve ser interpretada literalmente ou simbolicamente. Existem cristãos sinceros dos dois lados. Alguns acreditam em acontecimentos totalmente literais. Outros entendem partes simbólicas. E alguns acreditam em uma combinação dos dois. O mais importante não é criar especulações exageradas. O mais importante é entender a mensagem central. O juízo de Deus é real. O pecado tem consequências. E a humanidade precisa se voltar para Deus enquanto ainda há tempo. Porque depois das trombetas, o Apocalipse mostra que muitos continuarão endurecendo seus corações. Isso é assustador.
Mesmo vendo juízos terríveis, muitos ainda não se arrependerão. E isso também acontece hoje. Muitas pessoas veem sinais, veem crises, veem tragédias, veem a fragilidade da vida, mas continuam vivendo longe de Deus. A segunda trombeta é um chamado urgente para despertar espiritualmente. Agora, queridos irmãos, prestem muita atenção neste detalhe final. João viu apenas a terça parte do mar sendo atingida. Não foi tudo. E isso revela algo profundo sobre Deus. Mesmo em meio ao juízo, ainda existe misericórdia. Deus poderia destruir tudo de uma vez, mas os juízos vêm gradualmente. Isso mostra que Deus ainda está dando oportunidade para arrependimento. O Senhor continua chamando pessoas para voltarem para Ele. E talvez hoje, Deus esteja falando justamente com alguém que se afastou espiritualmente. Alguém que esfriou na fé. Alguém que começou a tratar as coisas de Deus como algo sem importância. O Apocalipse não é apenas sobre destruição futura. Ele é também um chamado presente. Um chamado para vigilância, para santidade, para fidelidade. Para permanecer firme até o fim, porque um dia as trombetas tocarão. E quando esse tempo chegar, não haverá mais espaço para brincarmos com a eternidade. Jesus está voltando. E a pergunta não é se os acontecimentos proféticos vão acontecer. A pergunta é: estamos preparados para encontrar o Senhor? Se este estudo falou ao seu coração, escreva nos comentários. Eu permanecerei firme até o fim. E compartilhe este estudo com alguém que precisa despertar espiritualmente. Inscreva-se no canal Verônica Lewandowski para continuarmos estudando juntos as profecias mais profundas da Palavra de Deus. Porque aqui nós não apenas ouvimos sobre o fim, nós aprendemos a nos preparar para ele. Agora, meu amado irmão, minha amada irmã, vamos juntos apresentar nossa vida diante de Deus em oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento nós entramos em Tua presença com humildade, fé e confiança no Teu poder. Pai amado, visita agora cada pessoa que está assistindo este vídeo. O Senhor conhece cada coração, conhece cada lágrima escondida, conhece as lutas que ninguém vê, conhece as dores que muitas vezes foram caladas diante das pessoas, mas nunca ficaram escondidas diante dos teus olhos. Meu Deus, alcança agora este amado irmão e esta amada irmã que precisam de força. Traz paz para quem está aflito. Traz esperança para quem está desanimado. Traz renovo espiritual para quem está cansado. Que toda angústia, todo medo, toda tristeza e toda opressão sejam repreendidos agora pelo poder do Teu nome. Pai, fortalece espiritualmente cada pessoa que está ouvindo esta oração. Que nunca falte fé, que nunca falte coragem, que nunca falte discernimento espiritual nesses últimos tempos. Guarda este lar, guarda esta família, guarda os filhos, guarda os casamentos, livra de acidentes, livra do mal, livra das armadilhas espirituais e de todo ataque preparado contra esta vida. Meu Deus, que este estudo bíblico desperte almas, fortaleça vidas e aproxime pessoas da Tua presença. Que haja arrependimento verdadeiro, que haja sede pela Tua palavra, que haja vigilância espiritual, porque nós sabemos que Jesus está voltando e queremos permanecer firmes até o fim. Pai amado, neste momento queremos entregar diante do Senhor o pedido de oração do irmão Mateus. Senhor, visita o dono daquela loja da cidade dele que estava sem conseguir se mover direito. Obrigado porque já existe melhora. Continua operando com Teu poder sobre a vida dele. Traz restauração completa. Fortalece o corpo, fortalece a mente e traz saúde sobre essa vida. Também entregamos diante do Senhor a cirurgia da prima do irmão Mateus. Entregamos também a cirurgia do pai dele. E colocamos diante de Ti a vida da avó da amiga dele. Meu Deus, toma cada situação em Tuas mãos. Que haja livramento, proteção e vitória. Que os médicos sejam guiados por Ti. Que todo medo seja arrancado dos corações. E que o Teu agir seja visto poderosamente em cada uma dessas vidas.
Pai, nós também entregamos cada pessoa que comentou neste vídeo, cada pessoa que está assistindo em silêncio e cada coração que precisa de um milagre, que o Teu Espírito Santo alcance cada lar neste momento. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E você que está assistindo, deixe aqui nos comentários o seu nome e também o seu pedido de oração. No próximo vídeo, nós estaremos apresentando novos pedidos diante de Deus, assim como o pedido do irmão Mateus também foi apresentado nesta oração.